Shalom de Deus para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Nosso nono dia dos 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita extraordinária. Esse aqui, Deus lindo, que Deus maravilhoso, né? Nono dia, ou seja, estamos a 3 dias para o grande final. E aí, quem já está na expectativa de, meu Deus, terminou, acabou, ou quem já está na expectativa de dizer assim, plantei, semeei meus 12 dias, eu agora vou para a colheita. Agora, ó, vou igual aquele servo dos 5 talentos, ó, saio correndo. Vim aqui, peguei todas as minhas sementes, agora eu vou plantar e vou ter colheitas extraordinárias. Afinal, nós já estamos no mês de setembro. No mês de setembro de 2026 é para a gente já estar tendo resultados extraordinários. Vai chover no meu WhatsApp, vai chover no meu Instagram depoimentos, testemunhos assim, meu Deus, inimagináveis, né? E hoje, bom dia, bom dia. Agora eu estou aqui, eu vou olhar meus comentários, certo? Esta reunião está sendo gravada, ok. Abençoado domingo, bom dia. 9 dias de semeadura, hein, Thay? 9 dias de semeadura, hein? Quem diria que nós chegaríamos, né? Aliás, lá em 1º de dezembro, a gente nem imaginava que estaria vivendo isso aqui, né? Não imaginava. Eu lembro que a Anadete falou assim: Poxa, eu vou falar com Janeci para ela fazer alguma coisa. Ó, Deus já estava semeando no coração dela, já estava ali, ó, gerando no coração dela isso que ela iria estar vivendo aqui. Está sendo extraordinário, gente. Está sendo grandioso. E como eu falei para vocês, o trabalhar de Deus em mim é a obediência. E, gente, eu tenho certeza que papai está lá assim. Parabéns, minha filha. Tá mandando muitos beijos para mim, tá me abraçando, tá dizendo: você foi fiel no pouco, eu te colocarei em muitos, eu te darei muito, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei em muitos lugares. Eu tenho certeza disso. Gente, vocês têm certeza do que Deus está gerando no coração de vocês? Tem. Ana, tá, eu estou muito feliz. Vocês têm certeza do que Deus está colocando aí, plantando? E deixa eu dizer para vocês, todas que estão aqui e as que vão assistir gravado, né? Gravado não tem a mesma emoção, né, gente? Ou vocês têm essa mesma, ou vocês não têm essa sensação. Eu prefiro sacrificar e assistir presencial do que no gravado. Primeiro que no gravado a gente não tem oração inicial, a gente não tem o louvor, não tem oração inicial. Aí, ó, não tem a mesma emoção, é estranho assistir depois, tá vendo? Então, Ana, Rose, Emerson, Sandra, Fabiana, Thaís e Ana Paula. Como de costume, né? Eu disse que eu já não ia mais preparar nada. Deus desconstruiu tudo que eu ia trazer hoje. E ele disse assim: é tempo de aceleração. É tempo de aceleração. E eu quero que você fale de um tema que ele move de tal maneira que ele acelera anos, 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 né? E eu não estava nos meus planos nem trazer esse tema nesses 12 dias. Eu achei que eu não deveria trazer agora, mas não é o que eu acho, não é sobre o que eu acho, né? É sobre a condução do Espírito Santo. Eu falei aqui para vocês que eu estou me permitindo deixar que o Espírito Santo conduza tudo isso aqui, porque não é sobre mim, não é sobre meu ego, não é sobre o meu desejo. É sobre Ele, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o que nós vamos colher o ano que vem nessa semeadura que Ele está plantando no meu coração para transmitir para o coração de vocês. Amém? Então, assim, Ele me conduziu para conduzir vocês, convocar, né? Quem tem filhos ou marido ou pessoas que foram para o exército não tem opção.
É convocar. Convidar é diferente. Eu vou te convidar para você vir na minha casa. Eu vou te convidar para a gente fazer tal coisa. Convocar é determinar. É tipo um pai dizendo assim: você vai para tal lugar. Você vai fazer isso. Você vai estudar isso. Entende? Então, o Espírito Santo mandou eu convocar para vocês, para esses 3 dias finais, nós fazermos um propósito de jejum e oração. Eita. E aí? Quem está dentro? Quem está dentro? É convocação, tá? Ele foi muito claro nas palavras. Aí eu dizia assim: eu vou convidar as pessoas. Aí vinha assim: ó, convocar, convocar, convocar. Não é convidar. Convidar, eu dou a opção da pessoa ficar ou sair. Como eu convido aqui todo mundo todos os dias para vir, né? Venham, tal. Estou convidando vocês. No jejum ele não disse convidar. E eu falei, né? Vou convidar. Eu acho que não deve ser, mas tem hora que o Espírito Santo ele impõe. Ele diz: quem manda sou eu. Minha filha, para onde eu estou te levando? Você tem que seguir minhas orientações. Então, e ele convoca você, tá? E a gente não vai começar um jejum por religiosidade, de jeito nenhum. Não entra a religiosidade aqui, tá? Nós começamos ele por direção. Tá? E jejum, ele não é falta de alimento, ele é presença. Ele é presença de Deus. E aí ele me traz esse versículo. Ele me trouxe, na verdade, 3 versículos. E eu peguei esse aqui como principal versículo. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver. Tá dando para vocês verem aí, né? Então, esse. Cadê isso? Só um minutinho, gente. Que essa Genesia, ela é terrível. Pronto, aqui e aqui. A gente diminui aqui um pouquinho e vai todo mundo. Pronto. Pronto. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quem falou isso para a gente foi Jesus, tá? Não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum profeta, não foi. Foi o próprio. Foi o próprio. Então, isso ele entende, porque ele, ó, tá ali lado a lado com o Pai, tá sentado à direita do Deus Pai. Então, ele fala: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça. O que ele quer dizer com ungir a tua cabeça? Te protege, te cobre. Porque o jejum, ele não muda Deus, tá? Deus está exatamente no mesmo lugar. Você está jejuando e Deus está ali, olhando para você. Mas o jejum muda você, muda as suas ações, muda a sua percepção de direção. Você acha que você está indo para um lugar e você está indo. Aí, quando você jejuma, você tem clareza espiritual de que você não está indo para aquele lugar. Você precisa ir para o lado de cá. E às vezes é lugares totalmente opostos, gente. É tipo, eu passei minha vida toda estudando medicina e agora Deus me leva para eu ser um advogado. Eita, polos diferentes. Eita, é diferente. Eu sou advogada e Deus me leva para eu ser uma juíza, uma promotora, né? Eu sou médica e ele me leva para eu ser uma fisioterapeuta, tá no mesmo caminho. Depender do tempo que eu concluir o meu curso, eu ainda aproveito a disciplina. Mas aqui não, às vezes ele faz isso. Porque eu fui conduzindo minha vida, ó, tá aqui, direção do Espírito Santo, o que é que eu vou fazer na minha vida que a gente tá ali, ó, mergulhando no nosso Ikigai, né? Tá aqui. Mas eu fui conduzindo minha vida, alguém foi me conduzindo, foi me levando, foi me levando, foi me levando. Eu fui lá pro norte, estou aqui no sul. Então, ó, ele vai alinhando. Então, o jejum nos traz isso, nos traz isso. Então, unge a tua cabeça, protege teus pensamentos.
Acalma os teus pensamentos. Não deixa que qualquer palavra te direcione. Por exemplo, quando diz lava o teu rosto, certo? Porque ele fala lava o teu rosto? Para que ninguém perceba que você está em jejum. Ó, eu estou convocando vocês, mas eu venho em jejum desde o início lá do nosso processo. Ó, com meu rostinho lavado, maquiado. Você disse que eu estou em jejum? Você não diz. Eu falei para você que eu estava em jejum? Não. Ninguém precisa saber. E aí é que entra o desafio da obediência. Porque você não precisa e não é bom que você diga que você está em jejum. Porque os pensamentos, as críticas, né? Tem pessoas que dizem que, jejum, Deus não pede mais jejum, não sei o quê. Eu estou trazendo um versículo que é de Jesus, do Novo Testamento, tá? Então, o jejum ele é sim, e ele é o que vai conectar você a Deus e o que vai trazer respostas rápidas. Então, o tema desse dia, hoje, dia 9, é aceleração de resultados. Aceleração de resultados, tá? Então, lava teu rosto para não pareceres aos homens que jejuam. Porque antes, né, um versículo anterior, ele diz: não faça como os hipócritas, que ao jejuar se veste de pano de saco, sofrem e não sei o quê, e transparece que está jejuando. O seu jejum precisa chegar para Deus, não para os homens, né? E o Pai que está em secreto, ele te vê em secreto e ele recompensará publicamente. Então, eu vou seguir aqui, tá? Eu vou seguir aqui. E aqui ele fala: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum e com choro e com pranto. Mas quando ele fala com jejum, e com choro e com pranto, parece que ele está se contradizendo lá atrás, que é para ele, para lavar o seu rosto e demonstrar felicidade. Mas é no secreto. Quando você é em jejum, porque não é só o jejum, é um jejum e oração que nós vamos fazer. Então, na abertura do seu jejum, você vai fazer uma oração, e na entrega do seu jejum, você vai fazer outra oração. E ali, quando você entrar no seu secreto, que é no seu quarto, no seu cantinho, você e Deus, sem ninguém testemunhando e vendo o seu grande sacrifício, você pode chorar e você vai chorar. Deixa eu dizer a você. Você vai chorar, você vai quebrantar o seu coração. Você vai ter choros de pranto, né? Está em Joel 2,12 esse. E esse outro que o próprio Jesus fala, tem uma passagem muito longa, onde os discípulos saíram para fazer, né, o evangelizar, e veio um homem e pediu que Jesus tirasse um demônio do filho dele, porque ele ainda falou, né, fofoqueiro ele, fofoqueiro. Ele ainda disse assim, eu não eles não conseguiram expulsar esse demônio. Aí ele vira para os discípulos e diz: até quando tereis convosco? Ou seja, até quando eu vou estar aqui para fazer as obras que eu já te ensinei a fazer? Esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. Então, o que era que os discípulos estavam fazendo? Estavam saindo fazer obra sem fazer o que tinha que ser feito antes, me preparar. Quando eu entro aqui para orar com vocês, eu orei antes, eu me preparei antes, eu me entreguei antes ao Espírito Santo para que fosse entregue a vocês exatamente aquilo que ele queria que eu entregasse. Então, é necessário que você se prepare, né? Se você vai conversar com alguém sobre Jesus, se você vai falar com alguém sobre Jesus, se você vai falar com alguém sobre os seus planos, ore antes. E aí o Espírito Santo vai revelar. Não conte seus planos para essa pessoa. Não conte para essa. Ok, conte para essa, porque essa vai te ajudar em direcionamento. Então, sempre que você for falar algo, fazer algo, ore antes para que o Espírito Santo revele com quem você vai se conectar ou não sobre aquilo que você tem que fazer. E como eu disse a vocês, nós estamos tendo aí, né, o acelerar. Esses 3 dias, acredite em vocês, nós vamos entrar em jejum e oração e vocês vão ver que vai ter um acelerar
sobre esses 9 dias. Vai ter um acelerar sobre esses 9 dias. Vai ser assim, ó, tá? Então, e você vai entrar mais rápido nesses 12 meses de colheita, que quando ele me revela que são 12 anos, não são 12 meses, então cada mês simboliza um ano. Cada mês simboliza um ano, ou seja, um mês de janeiro são 12 meses de janeiro. 12 meses de janeiro. E assim por diante. Então, eu preciso estar preparado para esse acelerar, sabe por quê? Sabe por quê, Rose? Sabe por quê, Ana Paula? Porque se eu não estiver preparada, no primeiro obstáculo, eu desisto. E aí, ó, os meus sonhos, aquilo que eu passei 12 dias aqui acompanhando, que eu passei depois assistindo gravado, eu joguei tudo por terra. Ou seja, foi mais um e você começa a desacreditar. Então, por isso que ele me pediu, né? Esse jejum e oração. Tem uma série que eu assisto desde o primeiro lançamento dela, que é The Chosen. Não sei se vocês já assistiram, se não, assista. E uma coisa ficava muito claro nessa The Choice é os escolhidos, tá? 12 os escolhidos. E aí ficava muito claro nisso, era que o Jesus, todos os dias, ele saía para orar. Saía para orar e voltava. Jesus, para começar o ministério dele, ele fez um jejum de 40 dias. E depois desses 40 dias, o Espírito Santo levou ele ao deserto e ele foi tentado pelo inimigo. Observe bem, o Espírito Santo levou e ele foi tentado. Por que o Espírito Santo fez isso? Vocês já se perguntaram, todo mundo conhece essa passagem. Por que o Espírito Santo fez isso, Janeci? Ele fez isso, observe, para ser tentado. Embora Jesus seja Deus, fosse Deus, ele ali estava como um homem. E ele ali foi tentado para mostrar se realmente ele estava pronto. Se não precisaria de mais um outro jejum e mais um outro processo de jejum e oração. Então ele foi testado ali. Então ele passou no teste. E passou com reverência, né? Com louvor. E por isso ele pôde nos conduzir. E por isso que ele fala isso aos seus discípulos. Então, tem coisas que você só vai alcançar com jejum e oração. Eu vivo isso, né? Para mim é um estilo de vida. Ana diz que é sempre fácil, e é porque assim, o primeiro vai ser até difícil, mas os demais vai ser extraordinário, tá? É, existe aí, gente, eu trouxe os tipos de jejum, tá? Para quem nunca fez ou para quem já fez. Quem está começando, que é o iniciante, pode fazer um jejum parcial. E deixa eu te dizer, você pode convocar sua família, viu? Você pode convocar seu marido, sua esposa, seus filhos. Por exemplo, criança, pede para ele dizer assim: o que é que você mais gosta? Aí vamos dizer que ele gosta de ficar jogando no celular. Pronto, nós vamos fazer 3 dias de jejum de jogo no celular. Diga, peça para ele dizer, não é você que vai dizer. Ah, eu gosto de doce, eu gosto de açúcar, eu gosto de sorvete. E aí, nesses 3 dias, ele vai tirar isso, ele vai se alimentar normal, tá? Não bota a criança para ficar longos períodos sem comer, não. Mas convoca a sua família toda. Você está em uma luta, num processo de 12 anos de colheita, tá? Então, convoca as pessoas para entrar ali, ó. Convoca a Cid, tá, Ana? Convoca Sophie, todo mundo ali, porque imagina que mover sobrenatural. No momento que você entrar para jejum e para oração, entra todo mundo ali. E a gente faz muito processo na madrugada de oração, né? A gente faz jejum e orações na madrugada mesmo, tipo, o Espírito Santo, 3 horas da manhã, pum, abre nossos olhos e a gente levanta. E a gente guerreia ali naquele quarto. A gente ora, vocês não têm noção do poder quando a gente conclui, né? Tem o jejum de Daniel, que é um jejum de frutas, legumes e grão. Esse jejum, ele é desafiador. Então, você tem realmente algo que está travado.
que está difícil você olha assim, você não vê alternativa. Às vezes você tem um parente nas drogas, viciado, às vezes você tem uma situação desafiadora nas suas finanças, no seu emprego, na sua empresa, com o seu relacionamento. Jejum de Daniel. 21 dias, comendo tudo. Aí a pessoa fala: como é? Tudo que pode ser descascado e nada desembalado. Pronto, fica fácil. Tudo que a terra produz e nada que é químico, né? Que é produzido, industrializado. E nada de carne, proteína, nem ovo, nem carne branca, nem carne vermelha, nem peixe, nada de carne. Só frutas, legumes e grãos. Daniel fez esse jejum de 21 dias por conta, né, para libertar o povo de lá, de onde eles estavam. E foi um desafio. No terceiro dia, o anjo já desceu com um decreto de libertação. Só que, quando ele desce, ele foi parado, tá lá, né? Pelo rei da Pérsia, né? Pelo rei da Pérsia, que quer dizer o inimigo. E ali, naquilo que ele foi parado, teve que descer o anjo, um outro anjo, para ajudar ele ali naquela batalha. E no 21º dia ele chegou. Isso significa o quê? Que nós travamos uma batalha. Travamos uma batalha. Por isso que você tem que ser fiel ali, porque Deus, ele é fiel no jejum. Ele é fiel, tá? E aí você vai moldando. O que que você está precisando? Qual é a coisa assim mais forte que você está precisando? Comece a pensar. Não jejue por jejuar, não. Ah, tá bonito, tal. Não, 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 não. Tá na moda, não. E outra coisa, não é jejum metabólico, não, tá? Não é jejum metabólico, não. De quebra, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, nós, ó, conseguimos uns quilinhos a menos. Olha que maravilha, mas Deus é perfeito. Fala a verdade, gente. Deus não é perfeito. Feito é lindo, cheiroso. Tem também o jejum por período, que é o de 6, 12, 16 ou 24 horas. Eu vou fazer o de 16 horas. Já estou fazendo, na verdade, o de 12, mas a partir de agora eu vou fazer o de 16 horas. Eu vou começar, meio-dia é a minha última refeição. Desculpa, gente. Desculpa. 18 horas é a minha. É 18? É. 18 horas, a minha última refeição. E aí eu só vou me alimentar meio-dia, meio-dia. Não, 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 não. Refaz. Meu jejum minha última refeição é 12 horas e eu só volto a me alimentar depois do nosso encontro. Depois do nosso encontro. E aí, no dia 12, né, que é o dia 31, quem for fazer assim também, nós podemos finalizar, né? Nós vamos finalizar o nosso jejum com um café da manhã. Aí cada um vem com o seu café da manhã. Vamos abrir as câmeras nesse dia para a gente realmente vivenciar esse momento. Vivenciar esse momento. A gente finaliza com um café da manhã. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. Batendo parabéns para a Genesi. Ê! Então é assim, jejum não é força, não é sobre força, tá, gente? Jejum é sobre obediência e intenção. Então, esse jejum de Daniel, até para eu ter colocado aqui do lado, é de 21 dias. Mas eu posso também fazer ele de 3 dias, usando frutas, legumes e grãos. Só me alimentando disso. Genesi, qual é o que eu escolho? Vá orar. Peço orientação ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que já entrou no seu coração qual é o que você vai fazer. Eu tenho certeza que é rápido, né? Vem na mente. Eu tenho certeza. Alguém já tem aí no coração qual é o que vai fazer? Já tem? Fez sentido até aqui? Me conte, me conte. Ó, Fabiana disse, ô Glória, então ela tá dentro. Ana Dete tá dentro, né? Rose está dentro, Thaís está dentro. Gente, é uma convocação, mas você não tem obrigação. Aí você pode fugir dele. Você pode cair fora dele e dizer, não vou fazer. Jejum de período, perfeito. Perfeito.
Eu nunca fiz jejum. Faça um de 6 horas, tá? Faça um de 6 horas. Eu não sei nem se eu consigo fazer o de 6 horas. Retire alguma coisa que você gosta muito, café, doce, açúcar, porque vai lhe incomodar, porque é um hábito. Eu estou habituado a comer aquilo ali todos os dias, então eu vou sentir dor de cabeça, tal. Então significa que o jejum está funcionando. Ana vai fazer o de 12 horas. Muito bem, Ana. Pronto. Tente fazer um que você entregue depois da nossa oração aqui, dos nossos encontros. Tente, tipo, 12 horas. Que hora você vai começar? 6 horas da noite, 7 horas, entende? 7. Aí quando for 7 e pouca, você já está indo para o seu café. Quem for fazer de 12 horas. De 6 horas, aí você vai ter que fazer antes, né? Porque é fácil dormir depois que come, né? Eita, a Thaís já tá, ó, tá vendo? Em abstinência de muitas coisas, tá? Em abstinência não quer dizer jejum, tá? Jejum é proposital. Existe um propósito para aquilo que nós vamos estar fazendo, tá? E aqui nós temos o checklist que vamos fazer, né? O que você vai. Responda com verdade. Ficou a outra liderança, vou ter que tirar. Gente, tá errado. Tá errado aqui. Não é esse, não. Eu vou mandar para vocês. Esse eu deixei o mesmo de ontem, tá vendo? Tá errado. Deixa eu ver aqui. Deixa, deixa eu interromper aqui o compartilhar. O checklist de hoje é voltado para o jejum. É voltado para o jejum, tá? Deixa eu ver aqui, ele tá, eu fiz. Na hora de compartilhar que eu compartilhei errado. Pronto, deixa eu pegar aqui e eu compartilho para vocês. Pera. E aí, escreve aí enquanto eu estou pegando aqui, quem tá comprometido consigo mesmo em fazer este momento que eu tenho certeza vai ser extraordinário. E aí, você precisa, ó, é por isso que eu tenho que mostrar o checklist. Geralmente, quando eu erro o checklist, eu nem apresento e depois eu mando para vocês atualizar. Eu erro, tá, gente? A filhinha de papai erra. Pronto, peguei. Escreve aí. Mas aqui, ó, vai dar clareza para vocês, sabia? Deixa eu mostrar aqui agora. Deixa eu compartilhar. Deixa aí, compartilhar. Eita, muita gente foi dormir, né? Lá no grupo vocês colocam assim, ó, assistam a aula de hoje, assistam a aula de hoje. Porque senão não vai entrar, né, no propósito. Quando eu colocar lá, vocês já botam. Assistam, assistam. Pronto, aqui, ó. O jejum, ele precisa ser intencional. Lembra o que eu falei? O jejum não muda Deus. Ele muda você. O que Deus desenhou por você tá lá, ó, tá na mão dele. Nem adianta. Você pode fazer mil coisas. Mil coisas. Você vai chegar lá e ele vai dizer: afasta-te de mim que eu não te conheço. Tá lá, né? Tá na palavra. Porque ele já desenhou aqui, ó, na mão dele, já está aqui tudo desenhadinho, né? Ele tem no livro dele, está escrito sua vida. E você resolveu fazer isso aqui, ó. Então, quando você traz o jejum e oração, junto com isso que nós estamos fazendo da busca do propósito, meu Deus do céu, nós vamos ter lindos testemunhos. Então, aqui você vai responder no papel. O que quero apresentar a Deus nesses 3 dias de jejum? Hoje você vai fazer essa pergunta. Você decide o jejum e você vai apresentar a Deus, né? O que eu pergunte, né? E apresente a Ele. O que precisa morrer em mim para o novo nascer? Você vai responder essas 5 perguntas e vai clarificar para você. O que eu desejo ver acelerado em 2026? O que é que eu desejo ver acelerado em 2026? Qual tipo de jejum vou praticar com consciência? Tá? Porque eu preciso ter consciência que eu vou chegar nos lugares e as pessoas como.
Não, não, já comi. Ó, você vai chegar nos lugares, né? Final de ano é muita confraternização. Já comi, não, tá, tudo bem. Pera aí, eu venho aqui. Se você vê que você não consegue, evite, não vai morrer se você não estiver naquele lugar. Ou chegue depois do almoço, ou chegue depois do jantar, entendeu? Vá usando estratégia, seja estrategista. Deus é estrategista, tá? Qual atitude prática acompanha este jejum? Qual é a atitude prática? Qual é a atitude prática? Por exemplo, Ana disse que vai chamar os dois, o filho, a filha e o marido. É uma atitude prática. Atitude prática é o quê? É eu me manter alegre, é uma atitude prática, tá? Oração. Qual a atitude prática? A oração. Eu vou orar mais vezes. Eu já oro muito, mas eu vou orar mais. E a oração da abertura do jejum e da entrega é fundamental. Mas nesse intervalo, eu vou ouvir louvores, é uma atitude prática. Eu vou ouvir músicas congruentes com aquilo ali. Eu vou aproveitar esse período de jejum que eu fico menos propícia a estar com pessoas e vou atualizar os meus 12 dias, ó. Dá uma olhada do primeiro dia até o oitavo dia. Entende? Atitudes práticas. Eu preciso ter uma atitude. Jejum sem intenção vira sacrifício vazio. Entendeu? Ah, hoje eu vou jejuar, mas a quê? Você tem que ser intencional com Deus. Clama a mim, eu vir-te-ei, quando me clamares de todo o vosso coração, né? Quando, tudo que você pede, recebe. Tá entendendo? Então você vai vivenciar isso aí. O espírito, mente e corpo, é exatamente a mesma coisa. Reset, capítulo 6 agora capítulo 6 da quarta dimensão, já estamos caminhando para o final dele. E anotar, né? É uma frase que fale também sobre responsabilidade pessoal e visão, e que fale sobre o sentido da oração e do jejum. Tem lá nesse livro, tá? E a recompensa. Hoje você vai sair com a família para um local que você possa contemplar a natureza. Hoje você vai sair, né? E nessa saída você vai estar ali, ó. Hoje vai ser um dia que você esteja onde estiver, esteja nessa comunhão, conversando com o Espírito Santo. Ele vai te direcionar. Às vezes você pensou, vou fazer um de 6 horas, daqui a pouco você está fazendo os de 21 dias, viu? Mas vamos começar esse. Esse é somente 3 dias. Então, o Espírito Santo manda convocar você para um processo de jejum e oração de 3 dias para que a gente finalize no dia 31, tá? Então, já estão convocados. Vívia, você chegou aqui agora, você vai assistir, porque Deus me deu uma missão, minha querida, né? Fala aí, meninas, foi poderosa ou não foi essa missão? Fala aí para a Vívia. Rose, eu vou fazer assim de 8 horas. Caso eu resista mais, faço de 12. Perfeito, Rose. Perfeito. Mas faça assim, converse com o Espírito Santo, porque é, Deus é um Deus de ordem, entende? Se você começou com o de 8, faça o de 8. Claro que quando você vai fortalecendo o seu corpo, ele vai resistindo. Eu já fiz a de Esté. E o de Esté, ele foi desafiador. E o de Esté, ela fez esse jejum porque ela precisava salvar o povo judeu. Inclusive, o tio dela falou: quem sabe se não foi para este tempo que você foi levantada. Ela era uma judia, né? E foi levantada como rainha para poder salvar o povo judeu da exterminação. E ali ela fez e ela convocou. Ó, ela convocou o povo para 3 dias de jejum e oração, e jejum total de água e de alimento. E aí eu fui convocada para esse jejum. E quando eu disse, eu nem sabia o que era Esther. Aí eu fui ver que tinha um livro de Esther na Bíblia. E aí eu fui ler, eu disse, misericórdia. Aí liguei para minha amiga. E aí eu disse, minha amiga me fez ajude, o que é que eu faço? Aí ela disse, vamos orar. Eu disse, bora. Aí oramos. Aí daqui a pouco, demorou pouco tempo, ela me ligou. É para fazer de água e de alimento. E acredite vocês, no terceiro dia eu segurava tranquilamente até mais dias. Por isso que Jesus ficou em jejum 40 dias, porque o seu corpo vai criando ali, ó, e ali você matou a carne para ouvir o espírito. É maravilhoso.
Agora, não faça o jejum de água, tá? Não faça. Quem não está preparado com o jejum, não é para fazer de água. Você vai se alimentar com água. Você vai tirar o alimento. Todo tipo de alimento que ele for fazer total. Quem for fazer parcial, eu vou tirar algo que eu como esporadicamente. Não, se você é viciado em pão, você vai tirar o pão. Se você é viciado em café, você vai tirar o café. Se você é viciado em doce, você vai tirar o doce. Eu só tomo café com açúcar. Tome café sem açúcar. Não coma nada de doce. Entendeu? Então, esse jejum é para você ter essa atitude. Eu vou mandar o material para vocês, vocês vão ler e depois vocês assistem de novo se tiver dúvida. Jejum não muda Deus. Pronto. Fato. Jejum muda quem decide se alinhar ao céu para viver a colheita na terra. Isso é o jejum. Jejum é quem decide viver os 12 dias de semeadura para ter a colheita extraordinária de 12 meses e 12 anos e muitos e muitos e muitos anos. Ok? Essa é uma plantação que você está fazendo na sua vida. Todos os meses, imagine você, todos os anos, você plantando esses 12 dias na sua vida, né? Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu acredito que eu vou estar fazendo esse propósito. Quem vai guiar é Deus. Mas imagine essa aceleração que nós iremos ter em nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. E é isso. E é isso. É sobre isso. E aqui temos a nossa declaração de setembro. E aqui eu quero pedir, né? Aí aqui já não é uma convocação, é um pedido à Fabiana, ela que está aí com a gente, né? Vivendo esse processo, pedir à Fabiana para ela declarar o mês de setembro. Se quiser trazer mais declarações, pode trazer. E no final, Fábio, terminar com uma oração, né? Uma oração de consagração desse jejum que nós estamos fazendo. Porque se Deus pediu o jejum, deixa só eu completar aqui. Se Deus pediu esse jejum para a gente, significa que tem coisas que nós ainda não estamos fazendo. Vocês concordam? E a gente ainda não está fazendo. Então, o momento é agora. Estamos a 3 dias para concluir, mas um dia para Deus é 1.000 anos e 1.000 anos para Deus é um dia. Ele determina tudo, né? Então, vamos lá? Vou fechar meu áudio, Fábio, para você fazer a oração. Gratidão por aceitar esse convite, tá? E fique à vontade. Tens liberdade aqui. Amém. Shalom, meu povo. Que venhamos juntas, unidas em uma única fé, fazer essa declaração. Enquanto eu falo daqui, vocês repetem também no nome de Jesus. Declaro que em setembro será um mês de alinhamento espiritual. O que estava travado começa a fluir. Declaro que a minha fé se fortalece, minha visão se esclarece. Declaro que eu vivo a quarta dimensão. Penso, creio, declaro e ajo. Declaro que este jejum gera colheita, discernimento e avanço. Setembro será um mês de aceleração com Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E Amém, que nesse amém, amor, amém, amém. amor. Pode E que orar. nesse momento nós possamos, quem sentir no coração, nos colocarmos de joelho para fazer essa oração de confirmação, né? Em relação ao nosso jejum, que é algo, eu creio, que tudo que tem acontecido aqui tenha vindo do céu. O que não é Janeci, é o Senhor que tem decretado no coração de Janeci para estar passando para nós. Então, que nós possamos, unidos em uma única fé, fecharmos os nossos olhos e orarmos em comunhão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por este momento. Agradecer, meu Pai, ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas, mesmo quando não somos fiel contigo, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esses 12 dias, meu Pai, de encontro. Obrigada por cada mulher que tem se comprometido, meu Pai, a estar contigo, Senhor, nessas manhãs. Neste momento, meu Pai, queremos
apresentar mais uma vez o Senhor esses 3 dias de jejum. Que o Senhor possa, meu Pai, estar falando no coração de cada mulher, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, colocar o desejo no coração de cada mulher para estar, Senhor, seguindo em obediência. Porque, como Genesi falou, meu Pai, ela convocou, porque o decreto veio dos céus. E nós, como mulheres obedientes, meu Pai, iremos participar deste jejum da melhor maneira possível. Nós entregamos, meu Pai, diante do Senhor o nosso coração, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, aceitar com o coração alegre esse jejum. Que nós possamos passar 3 dias, meu Pai, vivendo o sobrenatural do Senhor. E que até o final, meu Pai, desses 12 dias, testemunhos possam vir ser contados. Em nome de Jesus, fortalece a cada um de nós, meu Pai, e nos enche com o teu espírito. Nós oramos com o coração grato, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Nós oramos, meu Pai, com o coração grato, porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Nós oramos, meu Pai, com o coração grato, porque nós iremos viver ainda o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, minha amada, amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Shalom, né? Shalom, estamos caminhando. É uma construção, né? O nosso shalom é uma construção. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E às vezes a gente diz assim: isso é impossível de acontecer. Como é que eu vou ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? É construindo, né? Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E ele fala na mesma hora para você nem se afligir. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por momentos difíceis, né? Nós vamos enterrar os nossos em algum momento, né? E vamos ser enterrados porque no mundo passaremos por aflições. Nós vamos viver coisas que nós, no nosso ego, não aceita, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E agora eu finalizo, né? Agradecendo a cada um de vocês que estão firmes nestes 12 dias. Eu tenho certeza absoluta que o céu está recebendo tudo isso. Eu tenho certeza que está gerando tudo isso e nós vamos viver o sobre. Eu não sei vocês, mas eu estou com expectativa desse sobrenatural. Ai, Jesus, eu estou com uma expectativa com esse sobrenatural, que eu não sei vocês, né? Mas sabe aquela coisa, gera expectativa. Gente, eu estou gerando uma expectativa com esse sobrenatural, que eu tenho certeza absoluta que eu vou viver. E não dá para dimensionar. Mas vamos agora, né, tomar o nosso cafezinho, quem não tomou ainda. Vamos agora para o nosso domingo, entregamos nossa primícias para Deus e que entrega, hein? E que entrega com uma convocação de jejum e oração. Deus abençoe a vida de vocês, interrompendo aqui a gravação e faça um excelente domingo. Por que faça? Porque ele já está aqui pronto, Deus já fez ele para você. Deus já fez ele para mim. Agora, ele chegar no final do dia e você dizer que domingo extraordinário, vai depender de você, das suas ações, o que você vai fazer por ele hoje. Então, faça um excelente domingo.